Meus amigos, mais um plano sinistro do sistema foi desmascarado. Dessa vez, a Globo tentou novamente incriminar Bolsonaro, mas o coronel Mauro Cid deu um verdadeiro exemplo de lealdade e compromisso com a verdade. Ele expôs, de forma contundente, a vergonhosa perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores, arquitetada por um consórcio corrupto que já sabe que seus dias estão contados. Trago para vocês essa notícia detalhada para analisarmos juntos e fazermos essa verdade ecoar. Peço que deixe seu gostei ou não gostei, comente e compartilhe com outros patriotas. Vamos fortalecer nossa luta e mostrar que não seremos calados. Mauro Cid joga balde de água fria na última narrativa do Sistema. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, afirmou não ter informações sobre o envolvimento do antigo presidente em supostos planos para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, o vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. A declaração foi dada durante depoimento à Polícia Federal, PF, na última quinta-feira, 5. Cid foi convocado a prestar novos esclarecimentos no âmbito da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que resultou na abertura de um inquérito. O depoimento foi motivado por declarações feitas pelo advogado de Cid, César Bittencourt, à Globo News. Durante a entrevista, Bittencourt sugeriu que Bolsonaro tinha ciência de um plano, mas posteriormente esclareceu que não se referia a um plano de morte. Fontes ligadas à PF informaram que Bittencourt, presente no depoimento de Cid, confirmou que houve um equívoco em sua fala anterior. Parece que a tal bomba atômica que o STF, Alexandre de Moraes, ia soltar contra Bolsonaro e o seu grupo mais próximo flopou completamente, né? Ninguém acredita. Eu saio por aí perguntando para as pessoas, não pessoas da minha bolha, pessoas comuns nas ruas e nas viagens que eu faço pelo Brasil, e a resposta de todas é a mesma coisa. Não dá para acreditar nesse papo de tentativa de golpe. Não colou. Foi um total e mais completo fiasco, igual as manifestações do PT. O fiasco foi tão grande que agora a Polícia Federal já até vazou mais uma outra informação bombástica, né? Que é da reforma da casa do Bolsonaro, que custou R$900 mil, sem contrato, e numa casa que vale 95, mas é uma casa que ele comprou em 1900 e bolinha, e aí o valor não é atualizado, mas... Assim, ele já apareceu nas redes sociais, já mostrou os documentos completamente, todos, né, mostrando que é mais uma narrativa. E eu acho que foi um tiro que saiu pela culatra, porque quando a Polícia Federal vaza uma coisa tão esdrúxula quanto essa da reforma na casa dele, é realmente um momento ali que você percebe um desespero completo desse pessoal. Essa galera aí, o Andrei, o Shor, parece que eles estão com a faca no pescoço. Moraes, olha, ou vocês me arrumam alguma coisa para prender o Bolsonaro, ou vocês vão ser demitidos. É a única explicação para eles apresentarem relatórios tão absurdos quanto eles estão apresentando, indiciamentos tão sem pé nem cabeça. A coisa tá tão louca que até comentaristas da Rede Globo agora já estão falando contra e mostrando que realmente há uma perseguição. Esse vídeo aqui, ó, cadê? Esse aqui, ó, vale a pena assistir. O Supremo age politicamente e deixa as razões jurídicas de lado. O Supremo age para reforçar, como eles mesmos dizem, né? Para reforçar a posição do tribunal no tabuleiro político brasileiro. O que significa reforçar a posição de Moraes como relator dos inquéritos ligados ao golpe, a fake news, a ações antidemocráticas. A defesa de Bolsonaro, nesse caso, está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Bom, isso é um impedimento jurídico clássico, né? Mas o tribunal não aceitou isso, o que é muito ruim, porque isso estimula a polarização política no Brasil, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, fornece argumentos políticos para o bolsonarismo dizer que o inquérito e depois o processo é uma perseguição judicial, né? Não oferece argumentos, né, Demetrio? Vamos falar a verdade. Oferece uma comprovação de que é uma perseguição policial. E, em terceiro lugar, cria argumentos jurídicos para que lá no futuro se conteste as sentenças ligadas a esse processo. É isso que o tribunal está arrumando. O tribunal está arrumando uma desmoralização perante grande parte da opinião pública da sua ação. Está arrumando argumentos para o bolsonarismo e está arrumando argumentos jurídicos para que se contestem as sentenças lá no futuro. Se Moraes se declarasse impedido, como prevê os princípios do direito, isso não prejudicaria em nada a continuidade das ações, as sentenças e a necessária punição dos golpistas. Ao contrário, tornaria o resultado desse processo
um resultado muito mais legítimo do ponto de vista político e muito mais embasado do ponto de vista jurídico. Só que simplesmente não tem provas, não tem evidências, não tem absolutamente nada que possa tornar esse processo legítimo do ponto de vista jurídico. Isso é uma percepção que corre de forma tão normal no ideário coletivo que a última pesquisa do Paraná Pesquisas mostra que hoje, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ganharia do Lula. O cara que está sendo acusado pela imprensa o tempo inteiro de golpista, de não sei o que, se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro ganharia. Sem falar que a reprovação do Lula não para de crescer devido ao colapso econômico que a imprensa também está tentando esconder. Então é muito interessante o fato de que toda a imprensa, toda a lacrosfera, todo o sistema judiciário está tentando destruir a reputação do Bolsonaro e ele só fica mais forte. Ao ponto de que um comentarista da rede Goebbels, que é que a Globo agora está recebendo mais fundo público, mais dinheiro público do que na história dessa televisão. Nesses primeiros 1 ano e meio do governo Lula, recebeu mais do que durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Estão sendo, esse vídeo é aquela escritório de militância mesmo, né? E mesmo assim, é impossível de negar ao ponto de que um comentarista que odeia o Bolsonaro, todo mundo sabe disso, o Demetrio odeia bolsonarismo, Bolsonaro, direita, chega ao ponto de falar, olha, o STF ultrapassou os limites, está deixando na cara que é uma perseguição, o que invalida qualquer decisão que possa ser tomada contra ele. E aí, vamos lá, dia 20 de janeiro, Donald Trump, Elon Musk toma posse. Daí esse pessoal vai entender a briga que eles compraram. Não é porque os Estados Unidos quer defender a direita ou o Bolsonaro. É porque os Estados Unidos, um país que agora está voltando a ser democrático, voltando a ser livre novamente, não vai aceitar ou vai tentar impedir que os países do continente americano também viram uma ditadura, porque toda ditadura vai se juntar contra os Estados Unidos. E quem está mais ajudando o Brasil a se tornar uma ditadura é justamente ministros da Suprema Corte que deveriam resguardar direitos fundamentais que estão na Constituição. É uma loucura. A gente está vivendo um tempo muito, muito louco, cara. Eu fico pensando como é que a gente vai explicar isso para os nossos netos daqui 15, 20 anos, né? Quando a gente já tiver resgatado o nosso país. Agora eu preciso contar uma coisa para campanha de gente que teme o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo como candidato em 2026. Pode ser candidato a governador, pode ser candidato a presidente, né? Mas já começou a campanha. É difícil a vida de políticos quando estão na berlinda, né? Estão no palco. O noticiário parece que foi Tarcísio que jogou um sujeito lá por cima de uma morada, parece que havia um rio embaixo e ele caiu no rio e depois saiu do rio, né? Mas enfim, é um ato condenável. O PM foi preso, a Justiça Militar já se pronunciou, Tarcísio condenou, o secretário dele, o Derrite, secretário de Segurança, condenou, mas fazem malabarismos para jogar a responsabilidade sobre o governador de um ato de um policial entre... Não sei quantos tem em São Paulo, mas é um efetivo, é o maior efetivo do Brasil, a Polícia Militar de São Paulo. Bom, fica aqui esse registro para ver que a eleição de 2026 já está na porta antes mesmo de chegar na metade do mandato do atual presidente, o que significa um desgaste, né? E o desgaste está nas pesquisas, a gente vê que é um desgaste muito grande, porque frustrou até os seguidores, frustrou até os empresários que contribuíram para a campanha de Lula, né? Porque está sem rumo, sem programa, é só discurso, é só propaganda. A gente está vendo aí nos resultados das estatais, das contas públicas, né, os Correios aí penando. Durante o governo anterior, o Correio só deu lucro. O Floriano Peixoto, presidente, fez uma excelente administração, apoiado pelo presidente da República, e o Correio deu lucro, ficou equilibradíssimo, né, pronto para ser privatizado. Só que a ideologia de esquerda não gosta de privatização, gosta de estatização. E aí estatiza e quem paga é o povo. Esse dinheiro não vem da China, não vem de Taiwan, não vem das Filipinas, vem dos impostos de todo mundo, principalmente dos mais pobres, que pagam imposto sobre tudo que compram, né? E não tem dinheiro suficiente para se defender da inflação, aplicando, por exemplo, em renda fixa, né? E aí o que a gente está vendo é a inflação acima da meta, o juro vai crescer mais. Por quê? Porque a dívida pública está crescendo, a dívida pública cresce porque o governo gasta demais e tem prejuízo, né? Tem diferença entre a arrecadação e o que gasta. Gasta muito, tinha 22 ministérios, agora tem 39 ministros, né? Então, e não tem voto na Câmara dos Deputados para aprovar o tal corte. Já sabia, tanto que retardou para apresentar só agora, no finzinho do ano legislativo. Já vem aí as férias do Poder Legislativo, né? Não vai dar tempo. O próprio presidente da Câmara disse que não tem voto suficiente, tem que ter no mínimo 257 votos em 513 deputados. Essa é a grande questão. Mas eu hoje já falei disso, vou falar de novo porque é uma